Opa, vamos para mais um vídeo do canal. É, Trata-se de uma curiosidade. As profissões mais antigas do mundo que existem até hoje. Quais os motivos que fizeram esse tipo de trabalho resistirem tanto tempo no mercado? Será que vale a pena, de repente, investir ainda nesse tipo de profissão? É uma profissão que gera rentabilidade para quem exerce esse tipo de atividade? E, e será que a tecnologia vai eliminar esse tipo de profissão? Vamos analisar essa matéria aí que é interessante. As profissões mais antigas da humanidade não só moldaram a história, como também continuam a exercer impacto no mundo contemporâneo. Segundo Camille, historiadora pela USP, essas são as profissões mais antigas que se tem registro. Vamos lá. Ela fez uma lista aqui e a primeira profissão é ferramenteiro. Ferramenteiro ganha bem hoje em dia, tem bastante serviço. Como é que tá aí? Quem é ferramenteiro aí? Eu vejo que é uma profissão diferenciada, né? E tem necessidade de mercado. Vamos ver o que está escrito na matéria. Cerca de 2,6 milhões de anos. Eu não acredito nesses anos todos aí que eles mencionam. Se tu pegar a maioria das pessoas, elas não sabem nem quem são os seus tataravós. Aí tu imagina que os cientistas vão saber mesmo quanto tempo tem de é, uma profissão dessa aí. 2,6 milhões de anos. Uma pessoa vive, sei lá, 80 anos, bem vivido. E não sabe nem quem que é o tataravó, tu acha que eles vão saber mesmo? Para, né? 2,6 milhões de anos. Aham, 2,6 milhões de anos tinha ferramenteiro. Vai ver que tinha mesmo. Aí vamos ver o que está escrito aqui. Pelos registros arqueológicos já encontrados, a produção de ferramentas foi iniciada na Etiópia há mais de 2 milhões de anos. O que significa que essa é a profissão mais antiga do mundo, afirma a historiadora. Essas peças incluíam pedaços de rochas, lascas afiadas feitas de quartzo, obsidiana e sílex. E era utilizado sobretudo para caçar e abater animais. Beleza, vamos para outra profissão. Contadoras de história, cerca de 200 mil anos. Eu acho que essa é uma profissão que é difícil encontrar um profissional dessa área. Diz que tem, né? Mas eu não conheço nenhum. Ferramenteiro eu conheço vários. Agora, contador de história é uma profissão que é difícil achar um profissional. E o contador de história vai trabalhar onde? Na livraria? Nas escolas? Quem que vai remunerar isso? É concursado no Brasil? Beleza, vamos ver aqui. Talvez o contador de história, tipo, trabalhe num teatro, né? Um narrador. Esse ofício está presente em muitas profissões até os dias de hoje, como de jornalista, redatores e escritores. Então ele abriu o leque. Surgiram no continente africano transmitindo suas narrativas por meio da história oral. Essa prática de contar histórias foi registrada e instrumentalizada pela linguagem escrita em 3.100 anos antes de Cristo. Diz Cardoso, né? Como é que é o nome da profissão dela aqui? Historiadora, ela é. Beleza. Alfaiates. Antropólogos estimam que as roupas surgiram em diferentes locais do continente africano, entre 100 mil anos e 500 mil anos atrás. Eu acho engraçado esse leque gigante aqui, né? Ó, ferramenteiro, a profissão ela tem 2,6 milhões de anos. Aham. E tipo ali, as outras profissões já caiu para 200 mil anos, né? Porra, de 2,6 para 200 mil, pô, é muita diferença, né? Deve dar o quê? 20% do valor? 200 mil? Vamos chutar aí uns 20%. Então, assim, nesse
2 milhões e 400 mil anos que passaram entre ferramenteiro e contador de história, então não teve outras profissões, né? É claro que a matéria está mencionando que resistiu ao tempo, né? Mas eu não acredito nesse tempo todo aí. Tipo, já veio o furo aí, ó. Porra, que diferença grande, né? Beleza, vamos continuar. E daí, é que antes o homem era um macaco, daí não precisava de roupa, né? Ele andava, usava pelo, o pelo escondia. Depois o pelo caiu, ele teve que ter alfaiate pra fazer a roupa. Beleza, vamos continuar aqui. Antropólogos estimam que as roupas surgiram em diferentes locais do continente africano entre 100 mil anos e 500 mil anos atrás. As vestimentas eram simples e usadas sobretudo pelos ancestrais que viviam em climas mais frios, para sua proteção. A necessidade da produção do tecido e sua customização para que pudesse ser utilizados criou, ainda nos tempos antigos, a profissão dos alfaiates. Essa é uma profissão que sempre tem que ter, né? A costureira, o alfaiate, por mais que a tecnologia esteja avançada. E deixa eu ver, a próxima, artistas. Cerca de 50 mil anos, ó. Na época lá da idade do ferramenteiro não tinha artista, só mais recente. Como é que essa distorção de tempo aí não bate, cara? Na minha opinião, né? Eles podem falar o que for, mas eu não acredito. É, é muita diferença de tempo. As pinturas rupestres mais antigas já encontradas foram feitas por um Neandertal. O cientista veio do Neandertal, da caverna, ele morava na caverna, o avô, o tataravô dele era Neandertal da caverna. Aí, dada a dificuldade de promover esse registro artístico e mnemônico com os recursos daquele período, era necessário o domínio de uma técnica para fazê-lo. É possível que nossos ancestrais já dominassem a capacidade de produzir esses registros rupestres antes de emigrar de África para os atuais territórios europeus, há mais de 65 mil anos. Mas a geologia dificulta que elas sejam encontradas, afirma a historiadora. Aí, músicos, cerca de 40 mil anos. Os instrumentos mais antigos vão continuar. A artista tem hoje, né? Ele é bancado principalmente pelo governo hoje em dia. Alfaiate também tem hoje. Ferramenteiro, contador de história, jornalista também é bancado pelo governo, né? Então, basicamente, ele está falando aqui: ferramenteiro, contador de história é concurso público ou é teta do governo. Alfaiate trabalha precisa mesmo, artista é teta do governo. Músico é teta do governo também, bastante. Aí ele fala: os instrumentos mais antigos que se tem registro foram encontrados na região em que se localiza a caverna Hohlefels, na Alemanha. Em escavações foram recuperadas várias flautas que datam no período paleolítico, o que sugere a presença de uma tradição musical já naquela época. Consequentemente, aponta também para a existência de músicos e musicistas como uma das profissões mais antigas. Empreiteiro. Então, claro, tu tem que construir, né? Aí 10 mil e 15 mil anos, né? Olha só a diferença de 2 milhões e 600. Para, né? 2 milhões e 600. Será que eu li errado? Deixa eu até olhar de novo aqui. Não, não. Ó, 2,6 milhões de anos. Então é 2 milhões e 600 mil. E o empreiteiro, que seria o construtor, de 10 a 15 mil anos. Ah, para, muita diferença. O ser humano ficou 2,4 milhões de anos sem fazer nada, assim, não ficou um leque daquele tempo. Eu acho que tem muita coisa mal contada aí na história. A história está escrita do jeito que o controlador do jogo ele quer passar pra gente, né? Mas de fato, como é que tu vai saber o que é verdade ou mentira se tu não teve lá?
Tu acredita no que a escola tá te passando, né? Mas tu questiona essa verdade? Porque tu estuda na escola, se tu questionar o professor com esse tipo de pergunta lá, tu tá lascado, né? Tu não pode questionar. A criança, ela vem com a curiosidade, né? Que é o que desenvolve a inteligência. E a escola, ela faz a criança perder esse negócio de curiosidade. Eles vão meio que eles mentalizando que a criança tem que pensar, né? Forçando isso. E por isso que o pessoal hoje em dia não questiona mais nada, né? Mas a própria reportagem, segundo a historiadora que foi usada como referência, tipo, eles estão dando um furo aí. Pô, se uma profissão tem 2,6 milhões de anos e as outras nenhuma tem nem perto disso aí, será que faz sentido isso aí, cara? Não faz, né? Mas até agora são profissões aí que têm possibilidade de ganhar dinheiro, né? São profissões aí que estão no mercado, empreiteiro, todo mundo precisa construir. Aí vamos ver o que está escrito a reportagem. O estabelecimento de comunidades com habitação fixa na antiga Mesopotâmia veio acompanhado da necessidade de construir assentamentos para essas populações, o que levou ao nascimento do ofício dos construtores. As casas eram a princípio construídas pelos próprios moradores de forma empírica, mas com o passar do tempo surgiram especialistas que dominavam essas técnicas, diz Cardoso. Beleza. Tu vê só, cara, hoje em dia aí 90% das pessoas, eu tô chutando esse número, eu não sei, mas vamos pegar aí que a grande maioria das pessoas não sabe construir uma casa e acha que tá mais evoluído que as pessoas da geração, sei lá, anterior, aí que a geração anterior ou a 2, 3 gerações atrás sabia construir uma casa do zero, a maioria das pessoas. E hoje em dia tu vai pra escola, estuda e não sabe. Será que está sendo bem efetivo esse grande período que a gente passa estudando e, né, na prática parece que não. O que acontece é que o estudo, na minha opinião, está fazendo surgir uma geração de consumismo muito maior que a geração passada. Né? Aqui, outra profissão que tem hoje em dia é uma profissão que sempre vai ter: agricultor. Né? Os pequenos estão cada vez sofrendo mais, hein? Mas tem ainda. Devido à mudança de formas de ocupação territoriais, nômades para sedentárias, a antiga Mesopotâmia também foi palco do nascimento da profissão de agricultor. Essa figura emergiu quando nossos ancestrais deixaram de ser caçadores e coletores para começar o cultivo de algumas espécies, começando por grãos. Aí beleza, né? O agricultor tem 12 mil anos. Esse aí até dá pra acreditar, cara. 12 mil anos. Que é tempo pra caramba já. Mas esse negócio de 2,6 milhões de anos, não, eu não engulo até agora. Né? Tu imagina? Então o macaco ele era ferramenteiro já. É isso que eles estão falando, né? O macaco lá, o chimpanzé, ele já era ferramenteiro, daí o homem saiu, virou. Primeiro virou uma ameba, né? Era ameba, daí virou peixe, aí virou lagarto. Se tu deixar o lagarto ali varado, pode botar 200 milhões de anos ali que ele não vai virar macaco. E o macaco também não vai virar gente, cara. E esse 2,6 milhões de anos tá muito mal contado. O agricultor aqui eu acredito até, do 12, 13 mil anos aí. Esse aí tá meio que dentro. Agora 2,6 milhões de anos. Então daí não tinha ser humano, era como é que é o ferramenteiro era bactéria, né? Aham. Aí aqui tá falando das outras profissões antigas. Ó, curandeiro, comerciante, pescador, é... serviços sexuais, soldado, cozinheiro. São todas as profissões aí que realmente tem hoje em dia. Vamos botar o curandeiro ali na parte religiosa também, né? Vamos aumentar o leque, mas tem, tipo, vai ter padre, pastor. Se fosse comparar o curandeiro como
líder religioso, vamos botar hoje em dia. Ou médico, né? Curandeiro poderia entrar como médico, enfermeiro, mas tem um leque, assim, tem uma descendência. Aí comerciante sempre vai ter também, sempre vai precisar comércio. Pescador tem também, né? O pessoal que traz o nosso alimento. Serviços sexuais já é famosa por ser uma profissão bem antiga. Soldado também é uma profissão antiga que sempre vai ter. E cozinheiro também, né? Essas profissões perduraram porque atenderam a necessidades humanas fundamentais e se beneficiaram dos avanços da ciência e da tecnologia para se tornarem mais eficientes, precisas e inovadores. Afirma Santini. Os serviços sexuais ele evoluiu junto com a ciência. É alguma coisa disso, mas não é bem assim como ela falou. Eu não concordo, né? Eu concordo ali com o que ela fala que atenderam às necessidades humanas fundamentais. Isso eu concordo. E ela continua aí essas profissões elas continuam hoje em dia porque elas continuam atendendo esse tipo de necessidade. E aí por isso hoje vamos parar por aí. E serve de exemplo, né, que a gente tem profissões que resistem a todas as crises, resistiram até hoje e acredito que vai continuar resistindo. Todas as profissões passam por momentos difíceis também, só que pelo menos a pessoa está trabalhando, né? É melhor ter uma pequena fonte de renda do que não ter nada, né? Então por hoje é isso aí. Obrigado aí por assistir o canal até agora. E se gostou aí, quiser trocar uma ideia, se inscreva-se e curta e compartilhe, comente aí no espaço. Fique à vontade e qualquer coisa dá um alô, hein?